palavra, da mesma maneira como transformou minha vida, irá transformar a sua vida também. Aleluia. Basta somente crer, porque Deus ele é fiel. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou repetir o versículo 15, amém? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Amém, igreja? Vamos orar, vamos apresentar essa palavra para o Espírito Santo, para que Deus venha confirmar essa palavra em nossos corações. Você, com toda a sua fé, com todas as forças, comece a clamar a Deus dizendo: glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco aqui diante da tua presença. Meu Deus, eu quero apresentar a tua amada igreja nas tuas mãos. Meu Deus, eu não conheço a vida deles, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de todas as coisas. Meu Deus, honra a fé da tua igreja nesta noite, meu Pai. Meu Deus, traga libertação, traga cura. Meu Deus, que a tua presença venha ser manifestada nesta noite. Que a glória venha descer, que os céus venham se abrir em nossas vidas, Senhor. Queremos sentir a tua graça, o teu poder, Senhor. Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que nós venhamos sair daqui, meu Pai, transformados, renovados pelo poder da tua palavra. Meu Deus, eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente, que só venha nos encher do teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, hoje não viemos aqui para ser evidenciado. Quem vai ser evidenciado nesta noite é o Senhor. Quem vai ser evidenciado nesta noite é o Espírito Santo. Porque estamos aqui, meu Pai, para fazer a tua vontade, não a nossa. Estamos aqui para ouvir uma palavra que saia do céu. Não queremos estar aqui para ouvir aquilo que queremos ouvir, mas ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite, meu Pai. Meu Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Cura as feridas, meu Pai. Transforma as vidas nesta noite, Senhor. E que todos os planos do diabo venham a ser frustrados, que toda obra maligna venha a ser desfeita, porque o Senhor já se encontra presente neste lugar. O Senhor já está operando na minha e na vida dos irmãos. O Senhor já está fazendo a grande obra, meu Pai. Senhor, fica conosco, é o que pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém? E a igreja pode glorificar e exaltar o nome do Senhor com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Eita glória, aleluia, Jesus. Oh, maravilha. Irmãos, o Santo de Deus me conduziu a esta mensagem, onde faz menção de Saulo. Para quem não sabe, Saulo ele era perseguidor da igreja. Ele invadia as casas dos cristãos para arrastá-los e prendê-los. Porque outrora Saulo era instrumento do inimigo para tentar calar a voz da igreja. Ele era instrumento do inimigo para tentar fazer parar, dificultar a propagação do Evangelho de Cristo. Mas, meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, respirando ainda ameaças, ele pede cartas para ir a Damasco, para assim poder prender os cristãos que estavam presentes naquele lugar. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que no caminho uma luz raiou no céu. Oh, glórias a Deus, aleluia. E Saulo caiu com seu rosto por terra, e daquela luz começou a sair uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa frase de Jesus, ela é muito forte e é muito acolhedora. Sabe por quê? Porque muitos pensam que a igreja está sozinha. Mas quando alguém se levanta contra a igreja do Senhor, não está se levantando contra nós.
se levantando contra o próprio Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Então aqui o Senhor Jesus fala para Saulo: dura coisa te é, dando coices em aguilhões. Sabe o que Jesus queria dizer? Você está em desvantagem contra mim. Quanto mais você tenta debater contra a minha igreja, mais fraco, mais em desvantagem você fica, porque eu sou maior, eu sou mais forte do que você. Irmão, sabe qual que é interessante? Saulo chama Jesus de Senhor. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Quem é Senhor? Perguntando quem era aquele homem. Quem é Senhor? Aqui cumpre o que diz em Filipenses: toda a língua confessará que Ele é Senhor. Se não reconhecer que Cristo é Senhor, quando Jesus voltar, vai ter que reconhecer que Ele é Senhor. As pessoas podem desvalorizar o Evangelho, mas quando Jesus voltar, vão ter que dizer que Ele é Senhor, que Ele é reina, que Ele é Deus. Porque muitas pessoas não acreditam no Evangelho. Fala que a palavra do Senhor foi escrita por homens, que não foi escrita por Deus. Mas a palavra do Senhor diz que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram a palavra não escreveram com o seu entendimento, mas escreveram com o entendimento do próprio Deus. As pessoas inventam pretextos para tentar desqualificar a palavra do Senhor. A mente daqueles homens são cauterizadas e impede deles acreditar na palavra do Senhor, que aliás está se cumprindo dia após dia. As pessoas estão percebendo que a palavra de Deus não é apenas um conto de fada, mas a palavra de Deus é um livro profético que está se cumprindo. E até os ímpios estão percebendo que a coisa está séria. Os ímpios mesmo estão percebendo que Jesus está voltando. Aleluia, glórias a Deus. Olha para vocês verem guerras, filho matando pai, pai matando filho, doenças incuráveis. A palavra do Senhor se cumprindo dia após dia. Pessoas traindo umas às outras, odiando umas às outras. O amor de muitos já estão se esfriando. É notório que a palavra do Senhor está se cumprindo e devemos levar a palavra do Senhor a sério. Muito em breve o Senhor Jesus irá voltar para arrebatar a igreja. Mas voltando aqui para a palavra do Senhor, vem comigo, vamos continuar a palavra do Senhor. Sabe o que é engraçado? A palavra de Deus é tão interessante que quando a gente vai meditar em um tema, a palavra do Senhor se transforma em um leque cheio de aprendizado, cheio de coisas que agregam na vida espiritual. Então o Senhor Jesus pede para que Saulo vá para Damasco, pois ali vai dizer o que lhe será feito. Então quando Saulo levanta e abre os seus olhos, ele não enxerga mais nada. Saulo agora está cego. E devido a isso, ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Mas a palavra do Senhor vai dizer no versículo 10: e havia em Damasco, eu peço atenção da amada igreja para esse versículo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quem estava na vigília ontem viu que aqueles que falam eis-me aqui para o Senhor estão entrando numa batalha espiritual. Mas eu meditando essa palavra e lembrando que foi pregado na vigília, o Espírito Santo me fez aprofundar essa palavra. Quando alguém fala eis-me aqui para o Senhor, está mostrando disposição. Quando alguém fala eis-me aqui para o Senhor, mostra prontidão a serviço dele. Ananias, ele não era um homem que ficava gastando o seu tempo o dia inteiro na Netflix. Feche seus olhos porque eu vou pregar. Ananias, ele não ficava o dia inteiro nas redes sociais. Ananias, ele não ficava o dia inteiro em grupos de fofoca falando mal dos outros. Mas Ananias, ele era um homem que tinha compromisso com Deus. Aleluia! E tem compromisso Glória com Deus, Deus tem compromisso com ele. O que eu quero dizer para a amada igreja é que o Senhor Jesus está constantemente tentando falar com a gente. Mas devido à correria, devido a várias responsabilidades, a gente tem deixado o Espírito Santo de lado. Às vezes a gente foca tanto nas coisas terrenas, contas, casa, carro, relacionamento, trabalho, e a gente se esquece de ouvir a voz do Senhor. Às vezes o Espírito Santo está lá falando com a gente, mas a gente não consegue ouvir Ele porque a gente não está disposto a ouvi-lo.
A gente está preso às coisas dessa vida, a gente está tão preso às coisas dessa terra e não buscamos mais as coisas de Deus. Então, Ananias, ele era um homem que estava disposto. E está faltando isso na minha vida e na vida dos irmãos. Disposição. Deus está procurando pessoas que têm disposição para servi-lo. Sabe, meus amados irmãos, é tão interessante que Jesus diz em João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer. Você escuta o vento, mas você não pode dizer de onde o vento vem e aonde o vento vai. Assim acontece para todos aqueles que é nascido do Espírito. Não entendi, pregador. Vou te falar mais uma mensagem. Salmos capítulo 104, 4. Aleluia, glórias a Deus. Faz dos ventos seus mensageiros e dos ministros fogo abrasador. Não entendi, pregador, mas você vai entender agora. Quem é nascido do Espírito, quem entregou sua vida para Deus é como o vento. E sabe de uma coisa? O vento, ele não fica contido em quatro paredes. O vento, ele está nos quatro cantos dessa terra. Sabe o que eu quero dizer para vocês? A gente não é apenas instrumento de Deus para ministrar aqui dentro da igreja, não. A gente é também instrumento para pregar lá fora, no trabalho, lá no restaurante, lá no meio familiar, em qualquer lugar que a gente esteja. A gente somos instrumentos para propagar o Evangelho do Senhor. Quem aí já se pegou andando pelas ruas, indo para a igreja? O seu foco não era só ir para a igreja, aí você está lá andando. Aí você vê uma pessoa sentada na calçada. Aí a pessoa vê você andando com a Bíblia debaixo do braço. Ela fala: moço, vem cá, por favor, ora por mim. Aí você vai lá, ora pela pessoa. Aí você começa a sentir o seu coração arder e falar de Jesus para ela. Aí a gente fala de Jesus, a semente foi plantada. Essa é a prova, meus amados irmãos, que a gente realmente, nós não sabemos para onde vai, não sabemos para onde vem, porque o vento, meus amados irmãos, ele está nos quatro cantos dessa terra. Porque na verdade a gente somos guiados pelo Espírito Santo. A gente não somos guiados por nós mesmos. O Espírito Santo, ele nos usa onde ele quer, na hora que ele quer. Aleluia, pode louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você está lá na sua casa e você sente de mandar uma mensagem para uma pessoa, mandar uma palavra ou até mesmo orar pelaquela vida. É o Espírito Santo te tocando. Muitos têm se enganado que o Espírito Santo só nos usa aqui dentro da igreja. Não é assim, não é bem assim que funciona. A gente vai ver que os discípulos do Senhor Jesus, a igreja primitiva, elas pregavam em todos os lugares. Elas eram perseguidas, elas eram presas, mas até na prisão Deus estava usando, irmãos. Até na prisão Deus estava salvando e libertando. É maravilhoso. Mas vamos continuar aqui na palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Jesus então manda uma ordem para Ananias, versículo 11. Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Mas olha o que Ananias fala a respeito de Paulo para o Senhor. Senhor, muito tenho eu ouvido a falar deste homem, que persegue, que aflige, que oprime os santos de Jerusalém. Mas aí o Senhor Jesus fala para Ananias: vai, porque este para mim é vaso escolhido. Às vezes a pessoa vê alguém lá no fundo das drogas, na bebida, no cigarro, vê a pessoa totalmente destruída pelo inimigo. Mas o Deus, ele não olha como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Sabe, Deus, ele vai além do ser humano. Deus, ele olha o coração da pessoa. Deus, ele olha as intenções. Porque muito só enxerga a carcaça. As pessoas só enxergam o defeito. Mas o Senhor Jesus, quando olha para eles veem eles como um vaso escolhido. Deus, ele usa aquele que ele quer. A palavra do Senhor diz assim: eu pego aquele que não é para confundir o que é. Eu pego aqueles que são desprezados para aniquilar as sábias, irmãos. É esse o trabalhar de Deus.
ele escolhe alguém que estava oprimindo e prendendo aqueles que propagavam o seu próprio evangelho. Vocês não estão entendendo. Aleluia. Glória. Sabe? Todos nós temos falhas. Qualquer falha, seja qual for, todos nós pecamos. Somos miseráveis pecadores. Mas Deus, mesmo assim, Ele enxerga algo valioso dentro de nós. Deus, Ele enxerga capacidade dentro de nós. Só basta a gente se dispor. Só basta a gente abrir espaço para o Espírito Santo. É só isso. Abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios entendimentos. Só basta isso para que o Espírito Santo venha nos usar. Mas para que os propósitos de Deus começassem a ser exercidos através de Saulo, Deus, Ele então deve começar a tirar as escamas de Paulo, as escamas dos olhos dele. Muitos veem que ele estava cego apenas carnalmente, mas na verdade aquilo lá só era um mistério, era apenas um agir de Deus para tirar as escamas do espírito de Paulo, para que Paulo pudesse contemplar o poder de Deus, para que Paulo pudesse ter uma prova de que Jesus Ele salva, que Jesus Ele cura, que Jesus Ele é real, até porque Ele tem o seu próprio testemunho para dar. Aleluia, glórias a Deus. Então Ananias vai até ao encontro de Saulo, coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo e diz: em nome do Senhor Jesus, tornes a ver. Então Saulo, ele voltou a enxergar. Aleluia, glórias a Deus. Olha o que diz no versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo. Já estava chamando o Saulo de irmão, olha a fé dele. Oh, glórias a Deus, aleluia, irmão Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Irmãos, onde o Senhor Jesus aparece, algo sobrenatural acontece. Onde o Senhor Jesus aparece, acontece transformação, acontece cura. E hoje o Senhor Jesus, Ele quer ter um encontro com você nesta noite. Hoje o Senhor Jesus quer te encher do Espírito Santo. Hoje o Senhor Jesus, Ele quer mudar o cenário da sua vida, para que você comece a vivenciar os propósitos de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Olha o que diz no versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Olha o que diz no versículo 19, irmãos. E tendo comido, ficou confortado. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Após ter sido curado e recebido o Espírito Santo, ele voltou a comer e foi confortado. Mas olha que lindo. Olha essa lição para a minha vida e para a sua vida. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Irmãos, meditando essa palavra, eu comecei a me aprofundar mais. Eu comecei a imaginar Saulo de noite, como está hoje. Saulo e os discípulos em volta de uma fogueira, eles conversando. Agora eu começo a imaginar Saulo perguntando para Pedro e os discípulos: me conta, como é que foi sua experiência com o Senhor Jesus? Porque aliás você esteve com Ele. Aí Pedro, todo empolgado, começa a falar: um dia estava eu e os outros discípulos no barco, e de repente nós vimos um vulto andando sobre as águas. Aí nós, tomados pelo assombro e pelo medo, nós começamos a gritar em grandes vozes. Mas aquele vulto começou a falar assim: não temas, eu sou Jesus. Aí Pedro falou assim: glória, aleluia. Se tu és o Senhor Jesus, permita-me glória a Deus, aleluia. Sabe o que aconteceu comigo, Paulo? Eu comecei a andar sobre as águas. Glória a Deus. Eu comecei a andar sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que mais aconteceu comigo, Paulo, e com meus colegas aqui? Nós estávamos no barco e o Senhor Jesus estava dormindo. Aí começou a vir uma grande tempestade, as águas começaram a se agitar, e estava entrando água. Aleluia, Jeová, aleluia. O barco estava se afundando e ele estava dormindo. Então nós fomos até o encontro de Jesus, falando: oh meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí nós fomos até o encontro de Jesus, falou: Jesus, não tenha compaixão de nós, o barco está se afundando. Salva
Louvado seja falou: teu nome, Paulo, Deus. eu também tenho um testemunho para contar. O Senhor Jesus pediu para eu, Tiago e Pedro ir no monte. Sabe o que aconteceu, Paulo? Nós estávamos lá no alto monte, lá em